Olá, eu sou o Marcel e vou apresentar a vocês a disciplina Técnicas de Taxonomia Moderna. E eu começo com uma pergunta: por que utilizar ferramentas digitais? Como exemplo, eu utilizo o antigo funcionamento da Bolsa de Valores. Multidão, bagunça, gritaria, que foi atualmente substituído por um sistema muito mais eficiente e organizado. Apesar de que, em alguns casos, ainda existe a preferência do analógico ou físico, como livros, quadros, fotos, que todas podem ser substituídas por suas versões digitais. Esse curto vídeo apresenta a evolução da mesa de trabalho, no qual diversas ferramentas são substituídas ao longo dos anos por uma única, o computador. Isso não só gera centralização de informações, como otimização de espaço. Isso nos leva a dois conceitos: trabalhar menos, porém de forma inteligente, e de que sempre existe uma forma mais rápida de se fazer algo. Em 2014 eu conheci o acarologista Hans Klompen e durante a visita ao seu laboratório ocorria a digitalização massiva de artigos, livros e outras referências bibliográficas. E quando eu perguntei o porquê daquilo tudo, ele só me respondeu com uma frase: porque eu sou preguiçoso. O que na hora me pareceu bem diferente do que estava sendo realizado, afinal eu estava tendo todo aquele esforço, todo aquele trabalho para digitalizar, seria compensado futuramente no gasto de energia e tempo que ele teria para encontrar alguma informação, que no caso seria bem reduzido. Então, o uso de ferramentas digitais nos possibilita a automação de atividades repetitivas, a diminuição de recursos e espaço utilizado, facilidade em ajustes e correções de trabalhos, com tudo isso visando um único objetivo: otimizar o tempo. Os tópicos abordados nessa disciplina são dois: o uso do Open Delta Suite, que constitui a primeira parte, com criação e edição de dados descritivos, chaves e matrizes, e o uso da ilustração científica digital, que constitui a segunda parte, com criação e edição de imagens, esquemas e apresentação como um todo. De forma mais específica, trabalharemos no Open Delta Suite o funcionamento de protodescrições, que nada mais são descrições criadas automaticamente por uma base de dados, a inserção, importação e exportação desses dados, a criação de chaves dicotômicas interativas, a exportação de matrizes para análises filogenéticas, além dos principais comandos em funções. Para a ilustração científica digital, nós utilizaremos os softwares Adobe Illustrator e Adobe Photoshop, com o uso de suas principais ferramentas e a utilização de scripts, que facilitam bastante o trabalho. Como iniciamos, então? Seja qual for o tipo de trabalho que nós temos, nós precisamos de uma base de dados a ser analisada. Então, o primeiro passo é tabelar tudo, para posteriormente, no segundo passo, escolhermos a aplicação para o nosso uso, seja para uma filogenia, criação de um gráfico numa análise estatística, a descrição de uma espécie ou mesmo a criação de uma chave para as espécies. No contexto da disciplina, nós temos 4 aplicações e uso de base de dados: o mais comum e conhecido Microsoft Excel, o antigo Delta Suite e os mais recentes Lucid e Expert. O design do Excel todos já conhecem, com a apresentação de seus arquivos em formato de tabelas, e o Delta e os seus semelhantes, que apresentam 2 colunas, uma com os taxons e outra com as características desses taxons. Delta é a sigla para Description Language for Taxonomy, que nada mais é do que um formato flexível de codificação de dados, caracterizado pelo conjunto de programas para descrições, chaves e matrizes de filogenia, sendo totalmente gratuito para o uso não comercial. Possui 2 formas de utilização: o uso local, sendo autônomo, e o uso remoto, que é a utilização totalmente online. E além disso, existem diversas opções para a exportação dos dados. Como exemplo, eu apresento aqui o layout do Lucid, que ele é constituído pelos programas Builder e Player, sendo o Builder a interface que constrói a base de dados e o Player a que apresenta a base de dados já compilada, ambos para a descrição de taxons. Uma versão do Lucid, o Phoenix, também apresenta o Builder e o Player, porém para a criação de chaves taxonômicas. Apesar de ambos serem muito bons, eles são considerados os primos ricos dessas aplicações. E com as contações atuais não ajudando muito, a gente acaba optando por opções mais viáveis, que é o caso do Open Delta Suite. Da base de dados criada com ele, nós conseguimos gerar descrições e chaves de identificação, consideradas linguagem natural, e matrizes para filogenia, consideradas linguagem não natural. Esses 2 tipos de linguagem podem estar presentes na mesma base de dados. E como podemos identificá-los? A linguagem natural é aquela que identificamos rapidamente o conjunto da informação, como o exemplo dorso com 4 pares de setas, pois assim sabemos rapidamente qual é a estrutura e as características daquela estrutura. A linguagem não natural ela já não é tão direta, então precisamos de mais tempo para associar as estruturas ou as condições daquela estrutura. Uma comparação da linguagem não natural com a natural seria justamente o exemplo dado: o dorso com o primeiro par de setas presente, o segundo par de setas presente, assim como o terceiro e o quarto, para equivaler
ao dorso com 4 pares de setas dado pela linguagem natural. Com esses formatos de linguagem, o que o Delta faz é unir as sentenças que nós colocamos na base de dados, permitindo então diversas combinações. Com uma base de dados bem elaborada, nós podemos criar textos completos sem muito esforço, ou representações da mesma base de dados em outro formato, no caso aqui apresentado por uma matriz para análise filogenética. A mesma informação aqui representada em tabelas é a mesma que contém no texto apresentado anteriormente. Uma outra representação, utilizando a mesma base de dados, é a chave convencional dicotômica, que assim como a descrição e a matriz para a filogenia, pode ser gerada automaticamente. Um outro exemplo é a criação da chave convencional pictórica, que nada mais é do que a chave dicotômica, porém com ilustrações. Contudo, essas chaves apresentam alguns problemas, provavelmente passado por todos. Elas precisam seguir um caminho definido e linear, podem possuir intervalos muito longos entre um passo e outro, como iniciar no passo 1 e imediatamente após uma característica identificada você tem que passar para o passo 49, e a dificuldade quando o táxon observado não apresenta o caráter diagnóstico da chave, que se enquadra muito naquela ocasião de a chave sempre leva para algum lugar. Se está certo ou não, é outra história. Para contornar esses problemas, nós temos então as chaves interativas, que permitem múltiplas entradas de informação, não dependem de caracteres únicos ou poucos caracteres, que muitas vezes se enquadram nos casos de perda de estruturas dos táxons estudados, e ainda assim podem incluir mais de estados de caracteres ou mesmo dos táxons para comparação. A interface de uma chave interativa ela é basicamente nesse layout. De um lado existem os táxons e do outro lado as características, e com isso nós vamos eliminando aquilo que nós vamos encontrando no táxon analisado. Então, como utilizamos o OpenDelta na prática? Primeiro a gente seleciona uma descrição original de algum táxon e com isso nós vamos selecionar justamente a parte correspondente à descrição. Com essa parte selecionada, nós vamos separar todos os dados ali presentes, realizar a classificação deles e aí sim realizar a inserção dos dados, que nada mais é do que a alimentação da matriz. Então com isso, depois nós vamos realizar testes, muitos testes, para cada vez mais ter um refinamento adequado da descrição final.